falo que meu pai é empreendedor raiz. Com o advento da internet grátis, no final da década de 90, ele teve a oportunidade de encontrar, né, essa tendência que ia vir a ser, que era a internet móvel. Ele viu uma oportunidade incrível. Ele falou assim, de forma visionária, em algum momento a linha produtiva de celulares vai encontrar com a linha produtiva de computadores e a gente vai ter alguma coisa junto ainda. Hoje a gente tem clientes no Brasil, fora do Brasil. Eu sou muito feliz de ter o Sebrae tão participativo na nossa história. Eles juntaram as empresas de software e de tecnologia da cidade para tentar encontrar algo em comum a elas para facilitar no processo de melhoria. Meu pai fez missão no Vale do Silício com a turma do Sebrae para conhecer as empresas de lá. Eu tive contato com Design Thinking em 2011. Não tinha nenhum livro traduzido para Design Thinking ainda no Brasil. Isso faz o Sebrae ser inovador, que é pegar sempre o melhor e adaptar para o desafio do pequeno e do microempreendedor. Eu tinha feito inglês aproximadamente 2 anos antes de ir morar fora. No primeiro dia que eu fui no supermercado, fui comprar e a moça perguntou se eu queria uma sacola do One Bag. Aí eu não entendi, eu falei assim, que? Aí eu senti um pouco de frustração, eu falei assim, nossa, eu estudei tanto, 2 anos, eu não consigo falar nada. Nós éramos 3 professores de inglês e a gente decidiu abrir nossa escola. E a única sala que a gente achou foi dentro do salão de beleza. As mulheres fazendo unhas, né, e a gente ali aguardando para dar aula. Então a gente começou a fazer dessa forma, dentro do salão de beleza. A gente sabia administrar a empresa, a gente não sabia como fazer uma gestão de produtos, a gente precisava nos informar, a gente precisava de referência. Então desde o início a gente procurou o Sebrae. A gente fez curso de gestão, de finanças, utilizamos o Sebrae Tech, utilizamos o Bootcamp e hoje nós estamos finalizando o processo de Minas Franquia. Desde o início o Sebrae está conosco, né? E eu acho que a gente seria muito difícil a gente chegar onde a gente chegou se não tivesse esse aporte, essa estrutura, né? Na velocidade que a gente chegou. Nós começamos com um pequeno pedaço e a gente tinha vontade de colocar a carne para vender nas latinhas. E não achava as latinhas, e as carnes, o pessoal ficava doido para levar as carnes. E nisso foi quando o Sebrae desenvolveu a lata para nós. Desenvolveu para nós o rótulo, a embalagem, e depois disso o pessoal vem aqui para buscar e hoje eu mando para o Brasil inteiro. O Sebrae passou uma confiança muito grande para a gente. Pretec, gestor, né, de empresa, de administrar, marketing, todos os cursos mostram resultado. Eu me sinto realizado, né? Porque como se diz, né? A gente saiu do nada, né? Praticamente. Até engraçado, ontem a minha menina falou assim, papai, você tá famoso, você tá aparecendo na televisão. Bom dia para você que está nos acompanhando aí no canal Viver Brasil, nesta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Muito obrigado a cada um dos telespectadores. O Fórum de Minas está começando. A gente iniciou essa programação desde a segunda-feira, dia 25, até amanhã, dia 29, sexta-feira, sempre ao vivo, de 9 horas da manhã até às 13. Simples, é realmente ter a oportunidade de conectar vozes, opiniões de cada uma das regiões do nosso estado, leste, oeste, norte, sul, de ponta a ponta, e a gente está conseguindo fazer isso ao longo desses dias. Hoje a gente fala de uma das regiões mais importantes que a gente tem no estado, uma região extremamente desenvolvida, referência do agronegócio mundial, e para falar sobre isso, a gente vai ter diversas participações. Começando pelo deputado federal José Vitor de Araguari. Ele vai estar aqui conosco ao longo dos próximos minutos. E mais do que falar apenas da região, eu queria muito que o Zé Vitor falasse um pouco sobre a caminhada dele, os primeiros passos, como é que ele se posicionou, como é que ele começou na política e se apresentasse realmente como um representante da região como um todo. O canal Viver Brasil já está sendo transmitido desde 2022, desde janeiro de 2022, a partir da Claro Net, nos canais 9 e 527 HD,
para Belo Horizonte, para Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia e as várias cidades que estão se somando aí na distribuição da Claro em Minas Gerais. Além disso, obviamente, a gente distribui para as redes sociais, para o YouTube e qualquer outra mídia que for surgindo no decorrer, a gente vai estar associada a ela também. Eu queria te agradecer muito por começar esse dia aqui conosco. O José Vitor de Araguari, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. O Zé Vitor é engenheiro agrônomo, nasceu em Araguari, está em seu segundo mandato como deputado federal e atualmente é presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Garantiu mais de 140 milhões para a saúde dos mineiros, além de se mobilizar em defesa do agro, meio ambiente e inovação. Zé Vitor também é presidente da Frente Parlamentar do Etanol, que tem o objetivo e o compromisso de valorizar o combustível no processo de transição energética. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco. Já fiz uma breve apresentação aqui sua, mas eu queria escutar, eu queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores e telespectadoras sobre a sua trajetória, o seu começo, como é que ele se deu, falasse um pouco, obviamente, de Araguari também, mas, basicamente, começasse fazendo uma apresentação da sua trajetória. Seja muito bem-vindo. Tá bom, bom dia. Espero que esteja tudo bem por aí. Tá me ouvindo bem, Gustavo? Só para confirmar. Estamos te ouvindo bem. Coisa boa, então vamos lá. Então, você já disse muito. Eu tenho 38 anos, estou no meu segundo mandato, sou engenheiro agrônomo, tenho uma história muito ligada ao agro brasileiro, em especial ao agro de Minas Gerais. Essencialmente, a nossa região tem uma vocação para o setor agropecuário, né? Eu digo a nossa, o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, o Noroeste de Minas, a região em que sempre atuei profissionalmente, continua atuando. Tem uma história no comércio de produtos agrícolas, uma história que vem da minha família desde 92, então tenho dado seguimento a isso. E, naturalmente, essa nossa atividade empresarial me aproximou de algumas entidades que acabaram me motivando a colocar o meu nome à disposição. Antes disso, num determinado momento, diante de uma burocracia que existia na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, eu tive um convite para ser superintendente regional de meio ambiente, a SUPRAM, aqui do Triângulo Mineiro, com sede em Uberlândia, para tentar dar um novo dinamismo ali. E tive a felicidade de encontrar muita gente boa, muitos servidores dispostos a contribuir com o desenvolvimento de Minas Gerais, o desenvolvimento sustentável. E dali eu tive um contato ainda maior com a região, com algumas lideranças políticas e comunitárias, e somado a toda a minha história, desde do movimento estudantil, também a participação na Igreja Católica, onde eu tenho enfim, me sinto muito bem e participo com a minha família. Foi um somatório de fatores que me motivou a disputar uma eleição em 2018, naquela época então pelo PMN, o partido número 33, vencemos uma eleição com 32 mil votos e agora em 2022, uma reeleição já pelo PL, defendendo essas bandeiras que você bem disse, cuidando com muita atenção das demandas dos municípios aqui do Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, em especial, mas não só, fui reeleito com 152 mil votos. Então, seguindo essa trajetória aqui e motivado, né, nesse novo tempo, nesse novo mandato, um mandato com características diferentes, mas no qual a gente precisa se adaptar, né, Gustavo? A sua origem, então, ela é uma origem empresarial. Você tem uma atividade com família e tal, de longo prazo, desde 1992, que você falou, e a partir desses movimentos aí, a partir dessa história, é que você veio se relacionando, construindo essa caminhada. Em 2018, vai ser candidato formalmente a deputado federal e em 2022 se reelege com 5 vezes mais, praticamente, do número de votos. Ao que você remete essa evolução fantástica
de 32 mil votos para mais de 150 mil votos. E essa votação, tanto a votação do primeiro momento, em 2018, quanto em 2022, qual que é a representatividade da região oeste do Triângulo Araguari? Bom, eu, Gustavo, atribuo isso primeiro a uma grande rede de apoio de lideranças políticas e comunitárias. Eu tenho uma característica, tento ao máximo ser presente, estar presente. Além do discurso, eu não posso negar que também sou um intenso batalhador por recursos. Na pandemia, por exemplo, todos aqueles municípios que demandaram respiradores tiveram respiradores. Aqueles municípios que demandaram recursos tiveram recursos para enfrentar essa fase tão difícil para a nossa sociedade. Também uma participação nas grandes discussões, sobretudo aquelas relacionadas ao agro, né? Como eu disse, também eu estou muito próximo do setor produtivo, não apenas do agro, mas do setor produtivo como um todo. Então, e uma característica muito forte, um trabalho regional muito forte. Então, as pessoas com quem a gente teve a oportunidade de conviver entenderam a nossa filosofia de trabalho, a nossa metodologia, que é uma metodologia de planejamento, contato e resultados, né? Então, desses 152 mil votos, praticamente 147 mil deles, salvo engano, são aqui na região do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. O restante espalhado pelo estado, um pouco no sul de Minas, um pouco na região metropolitana, mas nada tão significativo quanto aqui na nossa região. Então é esse contato, é a presença, é o envolvimento com as questões, com as demandas, com as dificuldades, assim, sem nenhuma demagogia. A dor de um passa a ser a dor do outro, e a minha também. As dificuldades também passam a ser as nossas dificuldades, para que nas alegrias também a gente possa celebrar juntos. Então, é o fruto de um trabalho aí coletivo, que eu tenho muito a agradecer àqueles que confiaram na gente, que nos apoiaram, que entenderam e levaram a nossa mensagem adiante. Em relação a esses primeiros capítulos, assim que você vira deputado federal, você nunca tinha tido um contato com a política eleitoral, a não ser os momentos ali que você falou de Supran e tal, como gestor público. À medida que você passa a ser um representante formal da população mineira, tendo a região oeste de maneira tão robusta na sua representação, quais foram os principais obstáculos ali que você teve que ultrapassar, que você teve que transpor, e a partir deste volume de votos, qual que foi a diferença da sua voz no segundo mandato? Você começou com os 32, depois você teve 150. Houve uma mudança na sua percepção, na sua voz, dentro da sua atividade como parlamentar? Sem dúvida, inevitavelmente a gente chega com um respaldo maior, né? Nós temos, de fato, a capacidade de se apresentar como representante da região. E em busca desse apoio, que se tornaram votos, a gente acaba, de fato, conhecendo a realidade de todos os municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, né? Os 85, todos tiveram a nossa presença, e nós temos algum envolvimento, alguns mais, outros menos, mas o primeiro mandato de conhecimento, né? Um aluno novo numa escola que tem 513 alunos, então a gente chega, mais um aqui para poder participar, alguns alunos mais experientes, né? Alguns chegando inicialmente, buscando o seu espaço, e a gente vai construindo essa trajetória. Eu digo, para quem não acompanha e não vive o dia a dia, talvez não tenha noção da importância dos partidos políticos dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Os partidos são decisivos, e se posicionar bem dentro de partido é uma das estratégias que surte resultado. Por que disso? Porque é o partido que te indica para as comissões, é o partido que avaliza, na maioria das vezes, a sua participação como um relator em algum projeto, é ele que te ajuda nas tramitações, enfim, ele que em alguns momentos também abre portas. E quando você tem um time coeso, que defende também ideias semelhantes às suas, você acaba tendo mais sucesso nas votações e nas tramitações, o que acaba rendendo mais visibilidade
e, naturalmente, mais resultados, sobretudo mais resultados. Isso é importante. Outro ponto de destaque, além da participação e da minha evolução dentro do PL, que é o partido do qual eu estou hoje, eu também destaco aqui a participação nas frentes parlamentares, né? Em especial a Frente Parlamentar da Agricultura, ou melhor, da Agropecuária, a FPA, que é uma frente muito forte, inclusive ontem demonstrou aqui a sua capacidade de mobilização e de articulação diante de algumas, ao meu ver, atitudes equivocadas do STF. Então, nós mostramos a nossa força, a nossa capacidade de articulação e mobilização, e isso também nos permite participar de lutas maiores, nos permite também ter força para defender aqueles interesses da nossa região e, naturalmente, o trabalho vai crescendo, vai tomando corpo, dia a dia, de mãos dadas com os colegas parlamentares, a gente consegue ir avançando. Então, tem uma característica de sempre trazer para dentro, de tentar estar junto, tentar estar próximo, não dividir, desprovido de vaidade, tento sempre aí, coletivamente construir soluções, o que acaba nos abrindo espaço e permitindo que a nossa região tenha uma voz que realmente traga resultados. Espero que isso se estenda para as outras regiões de Minas daqui para frente, para que a gente possa replicar esse modelo também nas outras regiões, enfim, e garantir mais resultados para Minas Gerais. Instância partidária, de posicionamento, de representatividade, uma situação que há de se observar em relação ao seu segundo mandato, ou seja, muito novo, você já é, então, presidente da Comissão de Saúde. Imagino que seja uma das comissões mais importantes que tenham na Câmara, até porque, se não for, deveria. É um dos assuntos mais importantes que a gente tem na sociedade. Em relação a este tema, qual que é o seu envolvimento e quais são as suas funções a partir de presidente da Comissão de Saúde? Gustavo, a Comissão de Saúde é a segunda maior comissão da Casa, são 104 membros, e o Ministério da Saúde é o ministério de maior orçamento em Brasília. Então, nós que temos uma demanda, um mandato municipalista, né, voltado a atender as demandas dos municípios, voltado a atender as Santas Casas, ao postinho de saúde, aos hospitais regionais, até mesmo aos grandes hospitais que são referência, é inevitável que a gente se envolva com a questão de saúde, mesmo que não seja essa uma bandeira prioritária do nosso mandato. Todos os parlamentares, obrigatoriamente, têm metade das suas emendas dedicadas à saúde e, inevitavelmente, no contato com a comunidade, é muito demandado em relação à saúde. Então, era inevitável e indispensável que a gente pudesse ocupar esse espaço. O PL é a maior comissão que o PL preside, e tive a confiança do presidente e do nosso líder, Altineu, para presidi-la, e que nos permite participar das grandes discussões. Nós estamos discutindo hoje um novo financiamento do SUS. Ele é indispensável para todos nós precisamos garantir que toda a rede pública de saúde tenha condição de prestar um bom serviço. Nós temos que identificar as vocações de cada uma das unidades regionais e fortalecer isso. Não tem como pensar em saúde se não pensar regionalmente, e esse é um importante contato que nós temos feito e uma importante discussão. Por mais que a gente queira ter em todos os municípios um hospital modelo que faça de tudo, nós não temos capacidade de sustentar isso e nem mesmo material humano para atender bem a nossa comunidade. Então, esse é um ponto. O trabalho regional, o desenvolvimento regional é importante, junto do financiamento do SUS. Como é que a gente vai manter tudo de porta aberta? Essa é uma grande discussão. Junto disso, nós temos que discutir o papel da saúde suplementar. Qual é o papel da rede privada e qual é o papel dos planos de saúde? Hoje, 25% praticamente da nossa população depende de um plano de saúde e nem sempre tem o atendimento justo e devido. É uma situação que nos incomoda muito. Mas como é que a gente garante que o plano de saúde consiga se manter, consiga ter bons resultados financeiros, que os motive a continuar a expandir, mas ao mesmo tempo como é que a gente garante que os pacientes tenham atendimento naquele momento em que precisam? Nós temos
grandes desafios na cardiologia, grandes desafios na oncologia, nós temos desafios também de saúde mental, nós temos desafios agora surgindo, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, e essas discussões, elas são constantes. Então, o trabalho é muito dinâmico na Comissão de Saúde, desde o financiamento, desde a organização regional, desde a discussão de orçamento nacional, também a identificação das vocações de cada unidade, a busca constante para zerar a fila de exames e cirurgias, e também aí a grande discussão em torno da saúde suplementar, sobretudo para que os pacientes ligados a plano de saúde não fiquem desassistidos. Não foi à toa que eu te perguntei isso, primeiro pela importância do tema naturalmente e pela sua função neste momento. Mas é uma realidade que a gente tem que provocar, sim. Essa questão dos planos de saúde aí tem que passar por uma atualização. Eu não sei o que aconteceu com o caso daquele ajuste das enfermeiras. Passou, não passou? Teve alguma mudança? O piso nacional da enfermagem, né, ele foi aprovado aqui no Congresso Nacional, o STF se envolveu na discussão e acabou suspendendo a obrigatoriedade do pagamento. Depois, então, chegou-se a um acordo de que o governo federal vai repassar isso para as unidades públicas e hospitais filantrópicos, e esse dinheiro ainda não foi totalmente liberado. Essa é uma grande discussão, sabe? Inclusive, aproveitar aqui a sua audiência, é um dos principais pontos hoje, porque gerou-se uma expectativa de um novo salário para os profissionais de enfermagem, que não se concretizou ainda. O governo federal não conseguiu honrar completamente com esses recursos, tem provocado um grande mal-estar, isso na rede pública, mas que há sim a expectativa, inclusive previsão orçamentária para os próximos meses, para que isso se adeque, né? seja ajustado. A grande discussão agora é na rede particular. Como é que isso vai acontecer? Como é que os profissionais vão ser remunerados, uma vez que não há participação do poder público? A gente acredita que um dos projetos que pode avançar é a desoneração da folha de pagamento. Acho que é justo para que os profissionais de enfermagem tenham aí os seus salários desonerados, o que permite, o que dá um novo fôlego para os empregadores, e a gente ajusta essa questão. Era inevitável que houvesse esse reajuste. É um assunto complexo. Falar em piso, falar em estabelecer um piso não é uma tarefa fácil, mas nós corríamos o risco assim, de ver uma profissão acabar por falta de motivação de profissionais de enfrentarem essa atividade, né? Os longos plantões e a baixa remuneração, a necessidade de encontrar profissionais para as regiões mais remotas não é uma tarefa fácil. E o salário era, então, um dos impedimentos. Então, nós temos que fazer um esforço aqui no orçamento para encontrar ferramentas para garantir um mínimo de assistência às diversas regiões do Brasil. Eu queria te convidar ao vivo aqui agora. Esse não é um tema que a gente vai focar na nossa conversa por completo, mas é um tema fundamental para que a gente traga ao conhecimento e à discussão. Então, eu estou te fazendo um convite aqui ao vivo para que a gente faça uma nova conversa, uma entrevista, um debate, uma atividade onde a gente possa te escutar como presidente da Comissão de Saúde, chamar alguns outros atores relacionados a esse setor e fazer realmente uma conversa que possa elucidar, que possa criar novas alternativas. Então, se você aceitar, nesses próximos dias, nós vamos estar criando essa oportunidade de ter você falando e debatendo junto com grandes líderes e formadores desse setor em Minas Gerais. Eu acho que pode ser uma atividade muito qualificada. Com certeza, conta comigo, Gustavo. Acho que é um bom tema. Na última semana estive no Hospital Mário Pena, acompanhando um pouco dos trabalhos. Agora estarei no Eliangote, estive no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Santa Casa de Patos de Minas, dando um giro, estarei em Diamantina. Acho que nós temos muita coisa para discutir sobre a rede estadual de saúde e estou à disposição. Acho que é a minha função e farei isso com muito prazer. Viu? Nós faremos, nós vamos marcar isso já já. E aproveitando, as coisas não acontecem à toa. A nossa próxima convidada aqui, ela
vem com o objetivo de falar sobre uma expansão que houve a partir de Uberlândia também, que é a Renata Salvador, diretora comercial de marketing da rede Mater Dei, que agora também está na região do Triângulo com a operação do Hospital da Santa Clara. Então, ela vai vir falar sobre um pouco dessa realidade de estar em uma nova cidade de Minas Gerais, com características como tem Uberlândia, e a realidade desse setor também na região. Então, acho que vai ser uma conexão daqui a pouco bem interessante. Meu caro deputado Zé Vitor, agora eu acho que a gente já entendeu um pouco sobre a sua pessoa, sobre os primeiros passos aí na sua caminhada, falando da região oeste, citando o Alto Paranaíba, não posso deixar de mandar um abraço para minha amiga e deputada federal Grace Elias, que também é uma ótima representante da região. Mas eu queria que você, então, a partir do seu conhecimento, a partir da sua visão, fizesse aqui para a gente um retrato da região oeste como um todo, da região que representa realmente partes fundamentais para o nosso desenvolvimento do Estado, seja na questão do agro, seja na questão da inovação. Você tem empresas fabulosas aí, como é o caso da Algar, trabalhando por inovação, trabalhando por tecnologia. Você tem áreas impressionantes que estão associadas à sua região, como São Gotardo. Eu não conheço, mas eu sei que ali tem uma capacidade produtiva fantástica, linda. Então eu queria que você, a partir da sua visão, fizesse esse retrato do que é hoje a região oeste de ponta a ponta. Tá bom, vamos lá. Vou, para contextualizar brevemente aqui, a região oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Vou citar apenas aqui algumas das cidades que compõem aqui a nossa região, começando por Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araguari, Patrocínio, Paracatu, Frutal, Unaí, João Pinheiro, Ituiutaba, Iturama, Monte Carmelo, Araxá. São cidades aqui que compõem aqui a nossa região e que tem uma atividade muito forte. Na sua essência, o agronegócio é a principal atividade da economia, e essa atividade, naturalmente, ela acaba por fomentar uma grande rede de comércio e serviços. Nós temos uma rede de comércio e serviços interessante aqui e se desenvolvendo a cada dia mais. O agro cada vez mais forte acaba movimentando toda essa economia, inclusive a construção civil, que também tem se expandido bastante, que tem gerado grandes empreendimentos aqui na nossa região. Nós temos uma indústria consolidada, alguns municípios também com atividades minerárias. Eu cito aqui Patrocínio, Serra do Salitre, Araxá, Tapira, Paracatu, Vazante, alguns municípios que têm e são dependentes, de certa maneira, vou incluir aqui Coromandel também, são dependentes da sua atividade minerária. Então, nós temos uma economia bem diversificada. Nós temos alguns desafios. Nós temos um desafio regional de saúde. A pandemia nos deixou uma herança não muito boa, muitos exames e filas de cirurgias a serem realizadas, mas nós temos uma estrutura em construção. Nós temos grandes hospitais que devem assumir o papel de hospitais regionais em construção. A própria Universidade Federal de Uberlândia, que entrega um novo bloco agora, possivelmente em dezembro. Em Araguari, no próximo dia 9 de outubro, será inaugurado o Hospital Sagrada Família, que é um hospital de mais de 300 leitos, talvez o hospital um dos mais modernos de Minas Gerais, sem dúvida o mais moderno da região. Santa Casa de Patos de Minas também se organizando para apresentar uma nova estrutura, e cada um dos municípios buscando investimentos, né? Paracatu com o seu, Unaí com o seu, João Pinheiro, Monte Carmelo, cada um fazendo o seu esforço para garantir minimamente uma estrutura de saúde, mas é de fato um grande desafio. Nós temos represado muitos procedimentos, mas nós temos enxergado no horizonte não muito longe uma possibilidade de ter bons resultados. Nós temos um desafio de segurança regional, uma região relativamente segura, mas que está construindo uma grande rede de segurança.
Acho que esse é um assunto que nós vamos falar num futuro breve, e o Estado todo vai tomar ciência daquilo que está sendo construído coletivamente com o apoio de muita gente. Nós temos uma grande rede de rodovias, algumas em expansão, necessitando de expansão. A maior delas agora é a 365, que deve passar por uma duplicação no trecho entre Patrocínio e Patos de Minas, com melhorias se estendendo até o norte de Minas, um investimento previsto de aproximadamente 1,2 bilhão, já muito bem conversado com o DENIT para que isso se inicie já no próximo ano. A licitação deve ocorrer agora. Alguns pequenos ajustes de manutenção na BR-354, 364, enfim, que são indispensáveis. Nós temos algumas rodovias concedidas em processo de relicitação, a 262, ali de Uberaba até o Centro-Oeste, né, chegando à região metropolitana, e também a 040, que passa aqui pelo Noroeste de Minas, que são rodovias que precisam ser rediscutidas, além da 153, que cruza ali de Araporã até a divisa por São Paulo, passando por Frutal. Processos que estão em andamento e que, de fato, não foram bem sucedidos. Ao contrário da rodovia BR-050 e 365, que foram concedidas e estão em pleno funcionamento, sendo a 050 a terceira melhor concessão do Brasil e a 365 a oitava melhor concessão do Brasil. Nós temos possibilidades, Gustavo, e se eu falar muito aqui, você pode me interromper a qualquer momento, viu? As ferrovias, com o marco legal das ferrovias, que inclusive eu fui o relator, apresentou uma possibilidade de investimento para a nossa região aqui, em especial para o Triângulo Mineiro, de Santa Vitória à divisa de Uberlândia com Araguari, uma ferrovia que demonstrou interesse de muitos investidores, mas o momento econômico acabou freando esse investimento, mas é uma ferrovia interessante, bem como a ferrovia no noroeste de Minas, que liga a região de Unai a Pirapora, e pode dar um novo sentido e mais competitividade ainda ao noroeste de Minas, que tem um grande potencial produtivo. 70% do potencial produtivo da agricultura de Minas Gerais está no noroeste de Minas, e isso só vai acontecer se nós tivermos logística e se nós tivermos dois outros assuntos: energia elétrica, e a CEMIG tem se esforçado para isso. Não estamos satisfeitos com o fornecimento de energia, com a quantidade e qualidade da energia fornecida na nossa região, mas nós reconhecemos aqui que a CEMIG vive um novo tempo e que os investimentos estão chegando. Pena que a velocidade não é a que nós imaginávamos, mas eu acredito que dentro de 3 anos nós não estaremos mais falando de CEMIG. É uma pena 3 anos, porque seriam 3 anos de intensa produção, que gerariam muito desenvolvimento para a região, mas é uma realidade que nós temos que conviver. E o outro ponto é a disponibilidade de água. Nós estamos discutindo o aprimoramento da legislação para garantir que os instrumentos de irrigação, que as estruturas de irrigação, em especial as barragens, sejam declaradas de utilidade pública, porque isso pode nos permitir avançar ainda mais com essa política de barramentos e garantir o fornecimento de água para poder plantar mais de uma vez na mesma área e garantir, então, mais produtividade. Vou caminhando aqui para o fim, nesse retrato geral. Nós temos uma rede de educação superior relativamente organizada, nós temos boas unidades, boas faculdades, boas universidades e uma rede de curso técnico em aprimoramento, inclusive prevendo a expansão agora. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro deve ter a expansão de 2 novos campi agora em 2024 e demais no futuro. O grande desafio aqui nosso é a diversificação da economia, e eu digo isso porque nós temos grandes empresas de tecnologia, você citou algumas delas, mas nós temos pouca mão de obra disponível. E eu acredito que esse é um desafio imediato agora, inclusive para esses institutos técnicos federais, né, de tecnologia, como o IFTM, é a formação de mão de obra para a gente poder garantir empregos de melhor qualidade e de melhor remuneração. Mas vejo que o Triângulo Alto Paranaíba e o Noroeste de Minas têm dado bons exemplos para Minas Gerais e para o Brasil, uma região produtiva, uma região transformadora, com características diversas, desde o setor cicloenergético, mais na região do Triângulo Sul, na região de Uberaba, Iturama, Carneirinho, Limeira do Oeste, tem muita usina por ali, e outras regiões também, obviamente, mas nós temos no Alto Paranaíba, na região de São Gotardo e Rio Paranaíba, também na região de Sacramento, Tapira, Araxá, Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana, Nova Ponte, um novo polo surgindo de HF, né, que são as hortaliças,
cebola, cenoura, alho, beterraba, batata, e tudo isso se desenvolvendo muito aqui na nossa região, né? Sem dúvida nenhuma, o maior polo produtor de hortaliças do Brasil, em quantidade e qualidade. Além do café, mais de 4 mil produtores aqui na região do Cerrado Mineiro, que se consolidou como uma grande região. Algumas características muito fortes aqui, nós temos um trabalho com genética muito aprimorada, genética bovina, em especial em Uberaba, e genética suína, em especial em Patos de Minas. Enfim, além de outras tantas empresas de sementes também, que nos dão um destaque no agronegócio. A atividade leiteira também tem seu destaque aqui, região de Patos de Minas, Coromandel, a região de Prata, Uberlândia. Também nós temos, inclusive, em São Gotardo, um dos maiores produtores de leite do Brasil. Enfim, então, uma economia diversificada, mas que precisa caminhar para a inovação. Em linhas gerais, Gustavo, acho que é isso. É uma região intensa, uma região preparada para o progresso, que tem os seus desafios, mas uma região que tem contribuído muito com Minas Gerais, e eu acredito que a gente pode avançar muito mais agora na medida em que politicamente a gente amadurece, ganha força, e que a comunidade entende que é ela que promove o desenvolvimento. A política é apenas uma ferramenta para facilitar, né? Para poder ser para poder ditar regras, ditar ritmo, mas não é ela que promove o desenvolvimento. É de fato a comunidade, é a iniciativa privada, são os empregadores, os trabalhadores que levam a nossa região adiante, e isso a gente tem muita gente boa aqui, com muita disposição, já fazendo acontecer. Você está afiadíssimo. Tentei aqui, eu brinco, Gustavo, mais rápido que isso, só um miojo, viu? Porque foi muito... Você está afiadíssimo. Está afiadíssimo. Isso, sem modéstia. Eu te falo, eu sou apaixonado com Belo Horizonte, mas eu sou enlouquecido com Minas Gerais. Eu acho que o estado é um estado muito fantástico em relação a tudo. A território, a cultura das pessoas, a perfil das pessoas em cada região, em cada sotaque. Enfim, é realmente muito legal escutar aí as suas colocações, vendendo a região do Triângulo, a região oeste de Minas Gerais. Na verdade, você fez uma boa venda aí, uma boa apresentação do que tem e, obviamente, registrou o que tem também de algumas considerações, como é o caso que todo mundo faz, a questão da energia, de realmente ter um novo capítulo aí na distribuição e na possibilidade do desenvolvimento econômico nas várias regiões do estado. Se você fosse pegar os principais investimentos que você sabe que estão para acontecer na região, e como deu para ver, o seu conhecimento é aguçado. Então, se você fosse elencar aí para a gente alguns dos principais empreendimentos que estão para acontecer ou estão já começando a acontecer na região, que tendem a surpreender, seja na geração de empregos, seja na qualidade desses investimentos. E depois disso, aí sim eu gostaria que você reforçasse também como é que é a sua atuação na frente parlamentar do etanol, entendendo a importância, também falando de investimento, de geração de emprego, de importância no setor, entendendo a importância da região na produção do etanol. O Mário Campos, que é um lutador da questão aí, à frente da CIAMIG, é uma pessoa que fala muito sobre essa questão, a importância de evoluir o etanol em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Então, a pergunta: quais são esses principais investimentos que estão para acontecer na região oeste? E depois falar um pouquinho sobre a sua atuação na frente parlamentar do etanol. Tá bom. Bom, tomei nota aqui de alguns que me lembro e que devem acontecer agora. A própria Vale programou agora, né, a Mosaic, aqui em patrocínio, uma expansão das suas atividades, e isso certamente vai gerar uma nova dinâmica para a região. Nós temos, como eu disse agora, 2 grandes hospitais
sendo inaugurados, né? Na verdade, o de Patos de Minas, Santa Casa, já em operação, mas em expansão, mas o Hospital Sagrada Família Araguari, um investimento de mais de 300 milhões de reais, que sem dúvida nenhuma será um dos maiores hospitais do Brasil. É impressionante o que está acontecendo ali, né? Não há um equipamento sequer que exista no Einstein, no Sírio-Libanês, que não esteja à disposição aqui do Hospital Sagrada Família, ligado ao grupo IMEPAC. Nós temos investimentos previstos na ordem de 11 bilhões para o setor superenergético para Minas Gerais, boa parte deles acontecendo aqui na região, e aqui eu quero destacar a liderança do Mário Campos, uma liderança estadual e nacional, é o nosso presidente da Bioenergia Brasil, que é uma associação que reúne os produtores e as indústrias de álcool e açúcar de todo o Brasil. O Mário é o nosso presidente nacional e é um grande motivador de tudo isso. Nós temos muitos investimentos programados, Gustavo, no setor rural. Eu vou citar um deles. Nós temos um investimento programado na região de Vazante, Paracatu, por exemplo, que devem ser 18 mil hectares irrigados e, enfim, gerar aproximadamente 400 empregos diretos, então aproximadamente 800, 900 indiretos. Um investimento que nos próximos 4 anos será um investimento de $500 bilhão, né, 500 milhões de reais. Um investimento semelhante a esse acontece em João Pinheiro, também na mesma linha de produção agropecuária. Recentemente nós inauguramos aqui um investimento de praticamente $1 bilhão, que foi a ALD Celulose, no município de Indianópolis, né, com seu CNPJ em Indianópolis, e que atende 5 municípios aqui da região, e uma empresa que tem aí 30 anos de contratos já firmados para fornecer celulose solúvel para produção de roupa, né, num contrato com a Áustria, e outros investimentos que são constantes. Nós temos constantemente chegando investimento em novos supermercados que acabam gerando uma grande quantidade de empregos. Nós temos as próprias empresas expandindo seus negócios. Eu noto isso. Vi agora a Sucos Maguari anunciando a aquisição da segunda maior marca de energéticos do país, então que certamente gera uma nova demanda. Enfim, a questão do gasoduto e de um polo cloroquímico em Uberaba é uma discussão em andamento, né, liderada aí pela prefeita Elisa, com apoio do nosso colega Anderson Adalto, de um grande time de investidores. Então, uma economia extremamente diversificada, dinâmica e em expansão, né? São os que me recordo aqui. Talvez passe despercebido, Gustavo, mas a expansão de 1 hectare de café, a expansão de 1 hectare da produção de alho, ele também gera um investimento significativo. Um pequeno ou médio produtor, ele é capaz de movimentar ali seus 3, 4, 5 milhões de reais. O que está acontecendo em Sacramento, em Tapira, por exemplo, é impressionante. Campos Altos também, um pouco de Pratinha, Ibiá, a expansão das hortaliças para aquela região. Eu falo com entusiasmo dessas culturas, porque elas são grandes geradoras de emprego e dão um grande dinamismo para a economia local. Mas pequenos investimentos, se somados, a gente pode falar em alguns milhões, quase bilhões de reais sendo investidos ali anualmente em constante expansão. Então, é uma região que não para. Os desafios, como você sabe, a água, a energia, a infraestrutura, e à medida em que a gente avança com isso, a gente leva progresso e a gente leva oportunidades. Aí tem uma situação, talvez única em Minas, e que obviamente chama atenção e merece que todo esforço seja feito para que o processo evolua. Nós temos em Minas Gerais, aí nessa região que você está inserido, talvez um dos equipamentos de hotelaria mais fantásticos que a gente tem no Brasil, ou no mundo, em relação à construção, em relação à beleza, em relação a tamanho, em relação a tudo. Se for falar realmente, não é uma obra de um lugar só, aquilo é uma obra que pode ser comparada em qualquer lugar do mundo. E aí eu estou falando aqui especificamente do Grande Hotel de Araxá. O Grande Hotel de Araxá, além de ser isso tudo,
em relação a tamanho, equipamento, o que for, é uma oportunidade de criar, de reforçar um destino turístico de maneira muito específica. Então, ali sofre com a questão da chegada ou da partida, da mobilidade, que eu vejo o sofrimento da rede Tauá lutando ali para ter as questões do aeroporto funcionando, de ter alguns voos chegando. Eles estão criando alternativas para ter voos de Guarulhos para Araxá, mas também é fundamental reforçar a conexão de Belo Horizonte com Araxá e, enfim, valorizar aquele destino como um bem do Estado. Então eu acho que ali, Zé Vitor, eu acho que é algo único realmente no planeta. Com a água, com os cuidados, a questão das lamas que curam, enfim, é um lugar realmente diferenciado. Como é que você enxerga essa questão também em relação à região oeste? Bom, recentemente eu até estive no Barreiro, impressionante a estrutura, a qualidade do serviço, e sofre exatamente como você disse, a dificuldade de receber visitantes pela carência de voos, né? Então, esse é um ponto que, e eu vou voltar a falar do Barreiro, mas esse é um ponto que tem nos provocado muito. Há algumas demandas, em especial a ligação de São Paulo a Araxá. Aconteceu agora recentemente a ligação de São Paulo a Uberaba, por meio da Gol, e nós temos essa necessidade de uma ligação direta de São Paulo a Araxá e do fortalecimento, como você bem disse, da linha Belo Horizonte-Araxá. Patos de Minas também está reivindicando, e acho justo, uma ligação direta com Campinas, que isso seria uma grande oportunidade. Inclusive a empresa Azul já está estudando esse assunto. Nós estamos passando pelo remodelamento também do aeroporto de Araguari, para aviação executiva especificamente, e o aeroporto de Uberlândia com o aeroporto de Uberaba fazem parte do mesmo pacote de concessão de Congonhas. Então, a empresa que agora assume Congonhas, que anunciou que vai acontecer agora, também vai assumir Uberlândia e Uberaba, e a gente espera que isso provoque um dinamismo aqui na nossa região. Mobilidade é um assunto fundamental, e ele é estratégico. O Barreiro é um dos grandes patrimônios que nós temos, e junto deles outras tantas unidades regionais que podem ser bem aproveitadas, em especial aquelas ligadas ao ecoturismo, que virou uma grande atração aqui para a nossa região. Além do ecoturismo, nós temos um turismo religioso muito forte. Nós temos algumas festas regionais muito características. A festa de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria, que agora se transformou numa basílica, uma festa que reúne praticamente 1 milhão de pessoas. Nós temos uma festa de Nossa Senhora da Cabeça, em Perdiz, a própria Nossa Senhora da Abadia, também em Abadia dos Dourados, enfim. O turismo religioso, católico ou não, né? Também os evangélicos têm os seus encontros regionais de muita expressão, os espíritas também, então acho que a gente tem uma possibilidade, mas de fato você citou num ponto muito sensível para nós, tá? Que é a questão de disponibilidade de voos para a nossa região. Com o ministro Silvio Costa Filho, uma boa coincidência citar esse assunto, nós tratamos desse assunto recentemente para buscar alternativas, apresentando algumas possibilidades aqui para discussão, que para nós são estratégicas e fundamentais. Tá claro. Meu caro Zé Vitor, nós temos mais poucos minutinhos aqui para a gente encerrar. Eu gostaria de encerrar fazendo uma provocação e te escutando sobre a sua opinião. Nós estamos em Minas Gerais, como um todo, o fórum se chama Fórum de Minas. A gente passou por momentos aí de tensão política muito intensos, específicos, que não acontecem em todas as eleições. Os fatos que ocorreram foram realmente específicos, não é à toa que está tendo essa série de desdobramentos. E aí eu te faço uma pergunta. Você está aí agora no PL, foi eleito pelo PMN, entendo que você tem um conhecimento muito mais rico do que um lado. Então, pelo que eu estou percebendo da sua posição, você quer progresso. Você quer que as coisas avancem. Nós temos duas realidades políticas
E aí eu estou falando especificamente de Minas Gerais nesse momento e do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção e como é que você enxerga que o governo de Minas está agindo nas suas obrigações, nas suas funções, e falasse um pouco também sobre esses primeiros tempos aí do novo governo Lula, que também tem muita responsabilidade com Minas Gerais. Minas Gerais tem 10, 12, 15% de representação do país como um todo, em relação a PIB, em relação à população, em relação a território. Enfim, o que é a sua opinião nesses dois campos neste momento de 2023? Então vamos lá, primeiro falando do governo de Minas, eu começo a perceber o resultado da política do Zema. Uma política que tem gerado emprego, colocado Minas Gerais num local de destaque e como um dos maiores geradores de empregos do Brasil, salvo engano, nesse mês agora, ou maior gerador de emprego do Brasil. O maior número de vagas abertas estava em Minas Gerais, por uma série de fatores, mas eu acredito no modelo de gestão. Isso que eu acredito. É o modelo de gestão que permite, por exemplo, investimentos em energia renovável, como é o caso do etanol, como é o caso dos parques fotovoltaicos, né, das usinas solares, que, enfim, estão se espalhando por Minas Gerais. Se a gente conseguir ajustar ali um acordo com a CEMIG, nós ainda vamos ter várias possibilidades de pequenas gerações em imóveis residenciais e comerciais por vários cantos, então é um ajuste que precisa ser feito. Eu percebo que a CEMIG tem dado passos interessantes, isso é fruto de uma boa gestão, sem dúvida nenhuma, é tomar a decisão do investimento necessário e correto, aquilo que deve ser feito de fato. Eu tive um número, eu posso errar um pouquinho, mas eu não vou errar muito aqui, Gustavo, que nos últimos 5 anos, a CEMIG teve um investimento próximo de 5 bi, mas só no último ano ela teve um investimento de 3 bi, e um investimento que ultrapassa 15 bi nos próximos 4 anos. Esse é o resgate da nossa CEMIG, que vai nos garantir melhor energia e eu espero que num preço melhor. Nós temos que levar energia trifásica para todos os cantos, que é um compromisso do governador Zema, então esse modelo de gestão acaba dando resultado. Eu via o sacrifício dos nossos secretários de infraestrutura e diretor do DR para recuperar as nossas rodovias, que não são bons exemplos, elas não são referências nacionais, mas podem e devem ser, porque Minas tem um papel de destaque a nível nacional e a rodovia é um cartão de visita, precisa ser bem cuidado, mas nós tínhamos um orçamento pífio para rodovias, sobretudo no fim do governo Pimentel, e agora, dia a dia, o governador Zema vem conseguindo restabelecer as condições necessárias para realizar investimento. Esse é um ponto. Então, eu acredito no modelo de gestão. Eu acredito que é um Estado mais eficiente, que interfere menos na vida das pessoas, que dá mais resultado. Não é o que eu vejo no governo federal. O governo federal, na minha opinião, só vai ter sucesso porque, num comparativo com o governo anterior, esse governo está livre do teto de gastos. Uma decisão, uma proposta do governo apoiada pelo Congresso Nacional que se livrou do teto de gastos, ou seja, ele não tem um limite de gastos para... ele até tem um limite de gastos, mas muito maior do que havia no governo anterior. Isso vai refletir diretamente em alguns serviços. É claro que isso pode provocar um desarranjo nas contas públicas e não é um bom sinal para a economia, mas há de se convir que o Tarcísio e o Marcelo Sampaio, como ministro da Infraestrutura, tiveram um orçamento do DENIT próximo de 6,7 bilhões por ano. Neste ano, o orçamento do DENIT é maior do que 22 bilhões. Então a gente vai ver rodovia melhor. Vai faltar projeto para tanto dinheiro. Com o teto de gastos, nós não tínhamos possibilidade de realizar um grande programa habitacional. Agora, com uma margem maior para gastos, a gente vai ver a volta do Minha Casa Minha Vida, e as pessoas então vão sentir que a vida está melhor, mas isso tem um custo em algum momento. O gastar mais é muito bom, mas o descontrole das contas anda ali do lado, e se não tomar cuidado, a gente perde a oportunidade de crescer com sustentabilidade. Então, são modelos diferentes. Eu acredito no modelo do Zema, eu não acredito no governo Lula, discordo moralmente do governo Lula, mas tenho trabalhado aqui para ser o mais coerente possível e defender aquilo que eu acredito, que é o desenvolvimento, que é o progresso, que é a evolução. Por isso, às vezes, voto contra, às vezes voto a favor,
buscando, sem dúvida nenhuma, colaborar com o Brasil, sem nenhuma demagogia. Eu acho que nós temos que andar de mãos dadas, porque o Brasil dando errado, Minas dá errado, Minas dando errado, a família de cada um aqui também corre o risco de não dar certo. E se dá certo, é para aqueles que têm condições, aqueles que têm mais dinheiro e aqueles que têm mais dificuldades e mais necessidades vão passar momentos muito difíceis. E, enquanto comunidade, a gente não pode permitir que haja um desarranjo tão grande e coloque em risco a qualidade de vida. Eu vou até usar uma palavra forte, a sobrevivência de muitas famílias. Então, espero que dê certo. Muito tumultuado, muita pressão, muita interferência de STF. Acho que a gente, com o apoio do Rodrigo, que fez um gesto muito interessante ontem, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e presidente do Senado, eu acho que a gente pode ir voltando à normalidade. É a democracia amadurecendo e a gente vai enfrentando os desafios desse processo de crescimento. Absolutamente impressionado com a sua qualidade de conhecimento, com a sua qualidade de comunicação, com a qualidade do mandato que você está exercendo aí ao longo desses 2 momentos, seja a partir de 2018, seja agora a partir de 2022, sair de 32 mil votos para 150 mil votos não é uma brincadeira. Assumir a Comissão de Saúde logo no seu 2º mandato, a segunda comissão mais importante que a gente tem na Câmara dos Deputados, também é um reconhecimento da capacidade de trabalho. Não vou deixar de citar aqui um amigo e uma pessoa que eu reconheço muito pela sua qualidade de articulação, meu amigo deputado federal Luiz Tibé, que teceu os melhores comentários em relação à sua formação, à sua capacidade de trabalho. Então, faço aqui esse reconhecimento vindo dele também. Parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Realmente foi 1 hora de muito conhecimento que você ajudou os telespectadores e telespectadoras do canal Viver Brasil a entender um pouco melhor sobre o tamanho, a importância que a gente tem na região oeste de Minas Gerais. Então, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, Gustavo. Mande um abraço para o Tibé, um abraço para todos. Estou à disposição para falar de saúde. Não estou querendo muito falar de futebol, que o nosso Cruzeiro não vive os melhores momentos, mas estamos à disposição aqui também, viu, amigo? Obrigado. Muito obrigado. Eu te convido a continuar acompanhando a nossa programação. Continue acompanhando aí, que nós vamos ter uma presença super bacana para continuar falando sobre saúde, também aí na região oeste. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Renata Salvador, que é diretora comercial e de marketing da Rede Mater Dei, e que também está investindo e expandindo na região do Triângulo, na região oeste de Minas Gerais. Muito obrigado, Zé Vitor, parabéns por todo o trabalho. E a gente, então, antes de passar as mensagens que o Sebrae está colocando aqui a cada dia sobre cases, sobre empreendedores de cada uma das regiões de Minas, eu queria novamente te convidar a estar no nosso canal Viver Brasil do Instagram, se inscrever, curtir, acompanhar, caso você ainda não acompanhe, e mandar suas sugestões, mandar suas críticas, suas perguntas. Nós estamos aqui ao vivo conferindo cada uma dessas chamadas. Então, agora, a mensagem do Sebrae. Em alguns segundos, a gente já volta com a Renata Salvador falando um pouco sobre Uberlândia, sobre a região oeste e a Rede Mater Dei atuando fortemente nestas regiões também. Daqui a pouquinho, em alguns segundos, a gente está de volta.